Atos, capítulo de número 12. Vamos ler alguns versículos para que a gente possa meditar um pouco na palavra de Deus. A partir do versículo de número 1. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e era os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Graças a Deus, vamos orar. Senhor nosso Deus, é no nome de Jesus Cristo que nós estamos aqui. Estamos, ó Deus, diante da Tua palavra. Obrigado pelo privilégio de estar aqui na Tua casa, chamada Casa de Oração, onde nós estamos comungando a nossa fé uns com os outros, ó Deus, e fazendo aquilo que lhe agrada, que é Te servir. Continue nos ajudando, Pai, que a Tua palavra possa falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus, tome o vosso assento. Glória a Deus. Mas eu quero pensar com vocês hoje um pouquinho a respeito desse texto. E começo essa meditação com vocês fazendo uma pergunta. Como está a sua confiança para com Deus? Você realmente confia em Deus? Você realmente entregou tudo ao Senhor? Como que está o nível de confiança que você tem em Deus? Esse texto que nós lemos foi até citado hoje na nossa igreja matriz, e o pastor Dejan também citou aqui. Ele fala de confiança. Confiança em Deus. Como é que você está? A sua confiança em Deus. Confia nele 100%? Ao ponto de aguardar as decisões vindas da parte dele? Ou quando o negócio arrocha, você busca socorro em pessoas, em coisas?
Como é que está o nosso nível de confiança? O apóstolo Pedro, aqui no capítulo 12, ele dá uma demonstração de confiança e de convicção de que Deus está no comando e no controle de todas as coisas. Que nós estamos debaixo das asas do Onipotente e que nada acontece e nada aconteceria na vida dele se não fosse por uma permissão divina. O contexto desse texto vocês conhecem. O momento em que a igreja estava vivendo em Jerusalém. Momento de turbulência. Momento em que Herodes estava mandando matar. Tanto que matou Tiago. Só que antes de Tiago, morreu um diácono. Qual é o nome do diácono? Estevão. Estevão morreu apedrejado. Tiago morreu decapitado. Pegaram ele e cortaram a sua cabeça. Esse é o cenário da igreja daqueles dias. A perseguição estava muito forte. Os irmãos estavam assustados. Os irmãos estavam escondidos. Porque Herodes queria eliminá-los. Quando mata Tiago, percebe que o povo que era contrário gostou. Então ele manda prender logo o líder da igreja, que era Pedro. Prenderam Pedro. Colocaram ele em uma prisão de segurança máxima. Colocaram 16 soldados para fazer a guarnição, para segurá-lo ali. Inclusive 2 soldados estavam algemados, um de um lado, outro do outro. E os outros 14 estavam nas portas. Pelo que se percebe, 3 portas, 2 internas e o portão de saída, que a Bíblia diz que era de ferro. Pedro estava preso aguardando o momento da sua morte. Só que o que nos chama a atenção é exatamente o comportamento do preso, que era Pedro. A Bíblia relata que Pedro estava preso, guardado em prisão de segurança máxima. Só que tinha um detalhe. Enquanto Pedro estava preso, a igreja orava. A igreja estava orando. Só que a confiança de Pedro era tão grande que ele estava sossegado ao ponto de estar dormindo, amarrado entre 2 soldados, sabendo ele que logo ao amanhecer, ou naquela mesma noite, Herodes mandaria buscá-lo na prisão, apresentaria ele ao povo e decapitaria, da mesma forma que fez com Tiago. Só que o apóstolo Pedro, sabendo que dentro de poucas horas o seu pescoço seria tirado, a sua cabeça seria tirada do seu corpo, o irmão Pedro estava dormindo entre os 2 soldados.
dormindo. E não era qualquer sono, era um sono profundo. Porque para quem já estudou um pouquinho de história, vai perceber que naquela época as prisões, a maioria delas eram feitas debaixo dos palácios, das construções grandes. E naquela época não tinha energia como nós temos hoje. Era um breu total. Escuro. O anjo chega. Versículo de número 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Não era qualquer luz, era a luz de um anjo. E tocando a Pedro na ilharga, ou seja, do lado, despertou. O anjo chegou, a luz chegou e Pedro nem acordou. Será que estava preocupado? A confiança de Pedro era tão afinada que ele pegou a sua vida e entregou-a nas mãos do Senhor Jesus. E ponto. Vou dizer de novo, Pedro pegou a sua vida e entregou-a ao Senhor. E ponto. O que isso quer dizer na prática? A minha vida já não é mais minha, é do Senhor. Então, o que acontecer com ela, foi o Senhor que permitiu. É o Senhor quem quer dessa forma. Eu não vou alterar e nem posso alterar nada disso. Então, Pedro está dormindo. A confiança de Pedro para com Deus se dava exatamente no grau de intimidade e conhecimento que ele tinha estabelecido com Cristo. Ele conhecia o Senhor. Ele sabia quem era Jesus. E porque ele sabia quem era Jesus, a vida dele já não importava mais, porque ele já havia entregado ao Senhor. Mas como que isso procedeu? Relacionamento. Relacionamento com Cristo. Relacionamento com Cristo nos faz acreditar mais nele, ou ainda mais. O nível de fé, de confiança do apóstolo Pedro era exatamente pelo fato de que ele se relacionara com Cristo. Teve experiências fortes, ao ponto dele ter convicção que aquele Cristo que ele teve experiência com ele era o mesmo Cristo que havia subido, mas era o mesmo que estava, através do Espírito Santo. Se você olhar a sua Bíblia, em Mateus capítulo de número 16, você pode abrir sua Bíblia bem tranquilamente. Um certo dia, Jesus chamou os seus discípulos e fez uma pergunta. A pergunta está no capítulo 16, o verso de número 13. E chegando Jesus à parte de Cesareia, de Filipe,
interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias e outros dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí veja bem, verso 16: e Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro estava conhecendo a Cristo e tinha convicção, claro. Se você for ler os evangelhos, você vai ver Pedro fraquejando em alguns pontos, mas ele estava aprendendo. E o mais interessante é que aqueles que querem de fato conhecer a Cristo, Ele permite e dá a esse oportunidade de viver experiências não comuns. Experiências que normalmente aqueles que não têm interesse não vivem. Essas experiências são dadas àqueles que desejam conhecer a Cristo. Uma coisa é eu dizer que sou, uma coisa é dizer que sou conhecido de Cristo, outra coisa é Ele de fato testemunhar essas coisas. Uma coisa é eu dizer que sou crente, outra coisa é eu provar para mim mesmo que tenho conhecimento suficiente de Cristo para confiar nele a minha vida. Olha só essa experiência que Pedro viveu. Capítulo 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Agora veja bem. E transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. Olha a experiência que Pedro teve. Aí você lê Atos 12 e pensa que Pedro chegou lá por acaso. É fácil dormir à noite sabendo que no outro dia você pode ser morto. Tem gente que não dorme à noite porque no outro dia tem um boleto para pagar. Tem gente que não dorme à noite porque no outro dia tem uma entrevista de emprego. Tem gente que não dorme à noite porque o seu time de futebol perdeu. E aí, você vê o apóstolo Pedro dormindo com a possibilidade de ser morto dentro de poucas horas. Vou repetir para você. Confiança em Cristo só adquire com relacionamento. Sem relacionamento não há confiança. É preciso se relacionar, mas como é que se relaciona com Cristo? Caminhando com Ele. Como é que eu caminho com Cristo? Conhecendo por meio da sua palavra. Pedro teve a oportunidade de conhecê-lo fisicamente. Os outros discípulos e mais uma porção de pessoas. Nós hoje temos a oportunidade de nos relacionar com Cristo por meio da sua palavra, através do entendimento esclarecido na nossa mente, por meio do Espírito Santo.
Não há possibilidade de nós confiarmos em Deus ao ponto de dormir tranquilo, sabendo que no outro dia poderemos sofrer problemas graves, mas dormir. A confiança, ela precisa ser estabelecida por meio de relacionamento. Nós precisamos de começar a pensar sobre essas coisas. Percebam que está fácil demais para nós. Qual é o tipo de perseguição que você está tendo, que prova a sua fé? Qual é o tipo de perseguição que nós estamos tendo, que coloca a nossa fé à prova? Nós temos liberdade de expressão. Nós podemos adorar ao Senhor onde nós quiser. Se você quiser sair daqui agora e ir para aquela rotatória bem ali, dobrar o joelho e orar, ninguém vai te impedir. Porque nós temos liberdade. Nós temos liberdade de conhecer a Cristo por meio da sua palavra. Quantas Bíblias você tem em casa? Quantas Bíblias você tem lá no seu armário, na sua prateleira? Quantas Bíblias você tem? E quantas vezes você já leu a Bíblia? Mas ler a Bíblia, quase todos lê. Quantas vezes você já estudou a palavra de Deus? Quantas vezes você já parou para meditar na palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, ela vai trabalhando o nosso caráter. As pessoas usam a Bíblia como amuleto. Esses dias eu ouvi uma canção, inclusive que rodou na nossa rádio, a Rádio Paz, onde contava-se uma história lá, e depois de algum tempo, um rapaz que ganhou a Bíblia do pai, ele pediu um carro, o pai não deu o carro, o pai colocou a chave do carro dentro da Bíblia, e é um rolo. Só que passou-se um tempo, o rapaz sentiu saudade do seu pai, porque o rapaz não quis a Bíblia, ele foi lá, pegou a Bíblia, e a chave do carro caiu no chão, e estava escrito um bilhete: o carro está aí, e a Bíblia é para te dar sorte. Falei, escritor de música terrível. A Bíblia vai dar sorte. A Bíblia não vai dar sorte, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é que vai nos direcionar, vai fazer com que a gente alcance confiança em Cristo, ao ponto de não ter medo do amanhã. Porque a gente às vezes fica preocupado com o futuro, preocupado com o que vai acontecer amanhã, com as decisões que vão ser tomadas amanhã. A gente tem a mania de fazer projeções. Poderá acontecer isso ou aquilo. A gente fica parecendo aqueles caras daqueles filmes que fica fazendo projeções, possibilidades, sendo que na verdade nós precisamos confiar em Deus. Porque se a nossa vida está nas mãos do Senhor, não importa mais o que vai acontecer amanhã, porque se a nossa vida está diante dele, ponto. Aí nós brigamos por uma série de coisas, mas a questão aqui é a gente confiar no Senhor, confiar nele ao ponto de dormir tranquilo. O que vai acontecer amanhã? Deus sabe. Me diga uma coisa, quando você está muito preocupado, quando você é ansioso e está muito preocupado com o amanhã, e você passa a noite acordado, rolando de um lado para o outro, atrapalhando o cônjuge dormir,
que fica rolando de um lado para o outro, não dorme. A sua preocupação e você passar a noite acordado, vai mudar alguma coisa no amanhã? Não muda nada. Não altera nada no que vai acontecer amanhã. Agora, eu tenho uma forma de fazer com que o meu amanhã seja melhor do que o meu hoje. Quando eu procuro colocar a minha vida diante de Deus e entregar ao Senhor e andar prudentemente no seu caminho, o meu amanhã se torna melhor. As preocupações que tenho, elas vão ser levadas aos pés da cruz. E quem governa os céus, que governa a terra, governará também a minha vida e vai organizar o meu amanhã. O apóstolo Pedro nos dá essa lição no capítulo 12 de Atos. E a mensagem que eu tenho a você hoje é: confia mais em Deus. Confie no Senhor. Faça um propósito no seu coração de se relacionar com Deus, de ter um relacionamento de intimidade com o Senhor, mas não é um relacionamento onde eu dito as regras. Esse relacionamento, quem dita as regras é Ele. Eu que preciso me adequar aos parâmetros da sua palavra. Sou eu que preciso de mudança. Sou eu que preciso me adequar. Irmãos, se nós compreender essas coisas e praticá-las, a nossa vida vai sofrer mudanças maravilhosas. O que Deus tem reservado para você vai acontecer. O que Deus preparou para você vai chegar. Mas a gente precisa confiar em Deus. Imagina se Deus escreveu no seu livro que você, antes de você chegar ao fim dos seus dias, você vai ser rico. Imagina um negócio desse. Imagina se no livro do Senhor Deus, Salmo 139 que eu estou falando, imagina se Ele escreveu nos seus dias que você vai ser um milionário. Aí você já está com 30, 40, 50 anos e não aconteceu ainda, e às vezes não aconteceu porque você é ansioso. Você atrapalha Deus agir. Você antecipa as coisas. Toma decisões que não era para ser tomada. Entra por caminhos que não é para trilhar. E Ele está dizendo, olha só, você está deixando aqui, lendo aqueles filmes lá, daqueles procuradores de tesouro, Indiana Jones. Obrigado, Faquinho, você é da minha turma. Aí vai lá e encontra aquele tesouro. Imagina se Deus, eu estou falando para você a respeito de algo físico, se Deus escreveu nos seus dias que não era para você viver do jeito que você está vivendo, andando nesse carro que você está andando, era para você estar andando num carro melhor, vivendo numa casa melhor, vestindo roupas melhores, calçando sapatos melhores. Aí Deus está dizendo, eu tenho tudo para você, mas parece que você não entende. Se você entregar o seu caminho ao Senhor, além de estar gozando das coisas terrenas, nós ainda teremos a segurança de que vamos viver a eternidade com Cristo. Nós precisamos buscar compreender. O apóstolo Pedro sabia disso, porque ele viveu experiências. Só que Pedro, ele era meio custoso, tinha um temperamento forte, corajoso demais. Lembra aquele episódio quando Jesus andou sobre as águas?
No capítulo 14 de Mateus, Jesus está chegando, andando sobre as águas, e os discípulos estão ali, todo mundo assustado. E Jesus disse: não, sou eu, não é fantasma não, sou eu. Aí o que o Pedrão falou? Se é o Senhor, então permita que eu vá até o Senhor. O que o Senhor Jesus disse? Venha. O que Pedro fez? Foi. Andou sobre as águas. Está certo que dentro de um espaço ele se assustou com as ondas. E olha que ele era pescador. Começou a afundar. Mas ele teve coragem. Ele teve coragem de sair do lugar que ele estava quando Jesus o chamou. Se prepare. Se prepare para quando Jesus chamar você para mudar de nível, para viver experiências extraordinárias. Se prepare. Pedro estava no lugar. Onde é que Pedro estava quando ele viveu essa experiência aqui? A experiência de Mateus 14. Estava dentro do barco. E o que estava acontecendo no mar? Tempestade. Vento vindo de todos os lados, batendo na beira do barco, entrando dentro do barco a água. Naquele momento Jesus chegou e disse: vem. A gente precisa compreender como funcionam as coisas espirituais, para que a gente possa viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Nós não podemos viver na mesmice, não buscar ter experiências com o Senhor. Eu estou dizendo para os adolescentes aqui da igreja: peça uma experiência ao Senhor, para que você possa viver isso até antes do final do ano, para que você possa experimentar alguma coisa nova da parte de Deus, que pode mudar a sua vida. Pedro viveu experiência da multiplicação dos pães. Aquela multidão de pessoas, um pouquinho de pão, um pouquinho de peixe, alimentou mais de 5.000 homens. Jesus fez acontecer milagres. Nós estamos chegando a uma fase da nossa vida e da igreja que precisamos viver experiências. Precisamos viver milagres. E isso acontece no individual, no particular de cada um de nós. É nós que temos que querer viver experiências com o Senhor. O que a Bíblia diz sobre Enoque? Depois que ele teve Matusalém: e andou Enoque com Deus depois que gerou Matusalém. E depois que ele gerou Matusalém, andou com Deus quantos anos? 300. Mas gerou Matusalém com 65 anos. O que esse texto diz para todos nós? Chega um momento da sua vida que você precisa tomar uma decisão de andar com Deus. Ele viveu 65 anos da sua vida, mas quando ele teve o seu primeiro filho, ele disse: até aqui, daqui para frente eu vou andar com Deus. Ele andou com Deus e teve tanta intimidade com Deus que não passou pelo processo da morte. Deus para si o tomou. O que eu quero dizer para você hoje? Tenha experiências com Deus, aumente o seu grau de relacionamento, ao ponto de você viver experiências e de você ter um relacionamento de intimidade com o Senhor. E nós podemos tomar essa decisão. Nós podemos tomar essa decisão o dia e a hora que a gente entender que é a hora. Talvez Deus pode te levar para uma situação de enfermidade, para você viver a experiência. Mas não precisa de Deus fazer isso. Se a gente decidir: Deus, a partir de agora eu quero ter uma experiência contigo, ao ponto de confiar no Senhor a minha vida por completo.
Que o Senhor venha fazer o que o Senhor quiser da minha vida. Eu não vou mais interferir em nada. O que o Senhor decidir, está decidido. O que o Senhor falar, está falado. Onde o Senhor mandar, irei. Confiança absoluta e total em Deus. E Deus vai fazer acontecer aquilo que Ele planejou na sua vida. Deus vai fazer acontecer. E Deus está com vontade de fazer isso na sua vida. Deus está com vontade de fazer isso na minha, na nossa vida. Nós não podemos mais, não temos mais tempo de viver essa vida e essa fé medíocre que nós estamos vivendo. Nós precisamos dar o próximo passo, pisar no próximo degrau da fé, começar a viver uma vida diferente diante de Deus e dos homens. Pedro é um exemplo claro disso aqui. Depois você lê Atos, depois você lê os Evangelhos, e você vai ver o caminho que Pedro trilhou para chegar nesse ponto de Atos 12. Confiança total e absoluta. Confiança total e absoluta em Deus. Acabou. Entregou para Ele. E isso é tão sério, e finalizo agora. Isso é tão sério na nossa vida, porque nós não temos tempo. Enoque decidiu caminhar com Deus aos 65 anos de idade. Isso para a sua época, e ele viveu 365 anos. Agora em nós, que quando a gente chega em 65 para 70 já estamos morrendo. Então o tempo é agora, a hora é hoje. Ou o tempo é hoje, a hora é agora. De tomar a decisão de caminhar com Deus, de estar na presença de Deus, independente do que esteja acontecendo ou do que irá acontecer. Pastor, eu tenho algumas coisas para fazer ainda, algumas decisões para tomar. A decisão mais importante que a gente tem para tomar é essa: entregar a nossa vida totalmente ao Senhor e viver experiências extraordinárias com Ele. E vou dizer para vocês o seguinte: não existe nada melhor do que estar na presença de Deus, 100% na presença de Deus, sem importar com o que vão dizer, o que vão achar, estar 100% na presença de Deus. Ele cuida de tudo. O Senhor vai cuidar de tudo. E o mais incrível é que o nosso Deus é um Deus de detalhe. Tem até uma música que se canta por aí: Deus de detalhe. O nosso Deus é um Deus de detalhe. Ele cuida dos detalhes. Dos detalhes. O que é que você está precisando? O que é que você vai precisar? Quais são as mudanças que você precisa conquistar na sua vida? O Senhor Deus vai lhe ajudar nos detalhes. E você vai alcançar. O Senhor Deus vai cuidar de você no geral. Vai cuidar da sua casa. Vai cuidar da sua família. Vai cuidar dos seus bens. Vai cuidar do seu coração. Vai cuidar dos seus sentimentos. Vai cuidar de tudo na sua vida. O Senhor Deus vai cuidar. O que Deus mais deseja é cuidar de nós. É cuidar de nós, zelar de nós. Por quê? Porque nós somos a coroa da criação dele. Nós somos a coroa da sua criação. Deus não quer que a gente sofra tanto assim. Deus não quer que a gente passe por tantos perrengues assim. Porque a maioria dos perrengues que a gente passa não é Deus trabalhando a gente, é a gente que provoca.
A maioria dos perrengues que a gente passa na vida não é, é Deus que está me moldando, Deus está fazendo isso. Não, a grande maioria é a gente que provoca. É a gente que provoca, que faz acontecer as coisas. É a gente. Por não comportar da forma correta, a gente acaba sofrendo. Quer viver bem? Quer ter uma vida feliz? Quer ter uma vida feliz? Ande de acordo com a palavra de Deus. E você vai ver, nós vamos ver o que vai acontecer conosco. Louvado seja o nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração. Nós vamos orar e vamos finalizar. Coloque a mão no seu coração. Querido Jesus, nós estamos na Tua presença. O Senhor conhece todas as coisas, conhece a nossa vida, conhece o nosso deitar e o nosso levantar. O Senhor conhece o que passa por nossa mente. O Senhor conhece todas as coisas. Pai querido, nós queremos aprender mais de Ti. Queremos estar perto do Senhor. Queremos ter um relacionamento de intimidade, assim como Abraão teve, assim como Enoque, assim como Noé, assim como os discípulos. Pai, queremos ter um relacionamento de intimidade, de aproximação. Querido Mestre, nos ajuda, Pai. Abençoe a Tua igreja, abençoe os meus irmãos, as minhas irmãs, abençoe as crianças, os adolescentes, abençoe, ó Deus, os jovens, os adultos, abençoe a todos. Que possamos, ó Deus, compreender essas coisas e entregar a nossa vida por completo, 100% ao Senhor. Pai, nos ajuda, nos faça compreender a Tua palavra. É o que nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus.